Glória a Deus. Vendo as suas mãos santas para cá, para o servo do Senhor, o diácono Rebouças, o qual foi incumbido pelo Senhor de trazer a palavra nesta noite. Senhor, aqui está o teu servo, Deus, seu pequenino, teu vaso, teu escolhido. Deus, sabemos, Pai, o compromisso que ele tem contigo, Senhor, e com a tua palavra. Então, Pai, usa ele poderosamente nesta noite para falar com cada um de nós. E sabemos, Pai, que o que sair da boca do teu filho, Pai, é conduzido pelo teu Santo Espírito. Que ele diminua e o Senhor cresça, que ele suma e o Senhor apareça. É isso que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Pastora. Tem uma mensagem aqui, mas as coisas mudaram um pouquinho. Eu posso testificar a sua palavra, porque a tua palavra também testificou a minha. E ainda ontem eu estava no shopping, depois que eu saí do trabalho, fui almoçar, né? Já era quase 4 horas da tarde, e ainda fui almoçar. E lá sentado, sozinho, olhando todas as pessoas circulando para lá e para cá, casais, colegas, amigos, todo mundo é tipo de gente. E bateu aquela palavra no coração: meu Deus, não sei até quando eu vou suportar essa fase. Mas como é triste estar aqui sozinho. E a senhora falou algo aí, eu testifico isso aí. Quando eu orei, no momento que fui comer, e agradeci. Agradeci ao Senhor aquele momento de estar sozinho. E disse a Ele: tu bem sabes que eu não gosto de estar nessa situação, mas lhe agradeço porque sempre tu és bom. Verdadeiramente, muitas pessoas louvam a Deus com um sorriso, com a palavra, mas dentro do coração não há louvor. E eu tenho dedicado meu coração verdadeiramente a Deus. Tenho realmente agradecido a Ele por todos os momentos. É meio estranho você agradecer a Deus algo que está acontecendo com você que não é bom, mas é fidelidade. Verdade. Isso quer dizer fidelidade. Verdadeiramente vivendo a palavra do Senhor. E a palavra, uma palavra testifica, essa palavra que eu estou falando testifica da senhora, né, que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas. E foi o que eu estava fazendo ontem, que eu tenho feito diariamente. E 2 coisas que a senhora falou testificam para mim. Uma, quando a senhora falou aqui, ó, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Eu preguei essa palavra ontem para o pessoal. E em lugar da afronta, juntareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão duplo e terão perpétua alegria. Então, essa palavra que a senhora falou foi exatamente de ontem, que testificou aquilo que Deus colocou no meu coração. E há muitos dias, outra palavra testificou, eu venho questionando a Deus, querendo saber dele o que ele quer de mim. O que o Senhor quer de mim? Com esse tempo tão só, né? Com esse tempo tão escasso. O que ele quer de mim? O que o Senhor quer de mim com esse tempo tão escasso? E a senhora respondeu com o seu questionamento a Deus, o relato dele é a senhora. Deus acabou
de me responder a minha pergunta que eu vinha fazendo a ele. A minha pergunta. E ele testificou através do seu relato, pastor Rosana. Ele é fiel. Ele é fiel. E foi maravilhoso saber isso. Porque diante das circunstâncias, a gente se sente pequeno, incapaz. No entanto, eu tenho percebido que as afrontas e as dificuldades têm me levantado. Glória a Deus. Eu peço desculpa pela emoção, mas é muito forte o sentimento. Glória. Muito forte. Porque eu nunca vi um momento tão difícil, mas que eu tenho ficado de pé. E eu sei que não é pela minha própria vontade. Eu sei que é pela mão de Deus. Eu tenho ficado de pé. E é uma afronta atrás da outra. É uma situação atrás da outra. É que nem um fumante inveterado que fuma uma carteira de cigarro, uma baga na ponta da outra, nem apaga. Tem acontecido comigo os problemas assim. Nem termina um, já tem outro. Como disse por aí, mata um leão e deixa dois amarrados para o dia seguinte. Tem acontecido isso, mas o Senhor tem me sustentado, tem me fortalecido. E Ele tem me dado palavras. E para testificar mais ainda a sua palavra missionária e o teu relato, esta noite, Deus me deu uma palavra que eu preguei hoje com o pessoal e que eu repreparei ela para aqui, mas que já mudou com o que já falei aqui. Glória a Deus. E ela fala, ela é um salmo. Né? Nós sabemos que os salmos são um livro de cânticos de oração, de adoração, né, em que o salmista ele abre o coração verdadeiramente para o Senhor, né? O livro de Salmos trata-se de uma coleção de hinos, né? De hinos, de louvores, de adoração. E Deus me deu o Salmo 71, do versículo 1 ao 5. Né? Sabemos que os salmos foram escritos por vários, por 150 foram escritos por vários sacerdotes, inclusive Davi escreveu 73, né? Essa é a forma didática de trazer a informação para vocês. Vocês já conhecem, provavelmente. Eu só estou aprendendo a trabalhar a palavra, porque o Senhor tem me dado esse dom e lá eu consigo fazer muito que abertamente, mas aqui fica um pouco preso. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai me trabalhar para eu desenvolver mais. Então, didaticamente falando, os salmos é o 19º livro da Bíblia. E Davi escreveu 73 deles, né? São 150. Eu vou fazer a leitura para a gente seguir. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha rocha de refúgio, onde eu sempre encontre abrigo. Dá ordem para que me liberte, pois tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança, desde a juventude.
Esse Salmo 71, ele é um dos cânticos que, segundo a literatura, é um dos mais inspiradores, né? Ele é um salmo muito forte, em que Davi pede a proteção de Deus de todo o coração dele, né? A maioria dos salmos de Davi é nesse porte, mas o do 71 é um salmo que traz uma força poderosa no pedir dele a Deus. Ele lembra a Deus que ele, desde a juventude, que ele sempre pertenceu a ele, que ele sempre seguiu a ele, ele sempre foi fiel. Então, neste salmo, Davi pede muito que o livre das adversidades, né? E que ele pede para que Deus esteja com ele, na velhice dele também, que não o desampare, né? Então, Davi, ele era um homem que está escrito lá, segundo o coração de Deus, né? E muitos de nós não conseguimos ter, de certa forma, uma atitude como a de Davi. Davi, ele não era um homem tão melhor do que nós, mas uma coisa ele tinha de boa, que quando ele pecava, ele imediatamente rasgava o coração dele para o Senhor, porque ele se sentia tão impuro, tão incapaz, tão imperdoável, que ele se rasgava, ele abria o coração dele e se dedicava a tentar agradar o Senhor de tal forma a se reconciliar com Deus. Davi nunca ficava sem reconciliação com Deus. E nós, seres humanos, a maioria, a sua grande maioria, basta uma discórdiazinha, uma palavra mais desagradável e aquele dia ali morreu e às vezes fica meses, dias sem se falar. E Davi dá um exemplo bíblico em que nós deveríamos passar por cima dessas coisas, não ficar mais do que 24 horas chateado. Não é fácil, sabemos que não é fácil. Mas se treinarmos, tudo é questão de treinamento, nós vencemos isso aí. Porque Deus ensina. Ele fala que no mundo teríamos aflições, né? Mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Né? Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Porque ele nos dá, através do poder do nome de Jesus, forças para vencer o mundo. É uma questão de fé. Nós precisamos nos entregar profundamente ao Senhor, de forma verdadeira. Assim que o Senhor me deu este salmo, ele querendo confirmar, comprovar alguma coisa para mim, ele falou assim, em Isaías 46, 24, ele falou assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Então, confirmando mais uma vez a palavra, pastora Rosana, Deus, ele é poderoso e ele não deixa os seus à toa. O Senhor protege, o Senhor cuida, o Senhor zela. Ele fala na palavra que ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Glória a Deus. Ele fala aqui que e te darei os tesouros das trevas. Às vezes falar assim parece estranho, né? Mas é tesouros encobertos, escondidos, né? Não quer dizer que é coisa má. Mas se ele é o dono do ouro e da prata, ele pode todas as coisas. Ele tira de onde a gente não sabe e coloca nas nossas mãos. Mas, irmãos, precisamos ter uma comunhão de fé genuína e verdadeira com o Senhor para conseguirmos ter esse carinho, esse amor, esse zelo de Deus pelas nossas vidas. Eu posso dizer a vocês que a fase pela qual eu estou passando é uma fase que está me fazendo estar muito mais próximo de Deus do que eu nunca tive antes em minha vida. E posso dizer a vocês que passando por essa fase, o conselho que eu dou é nunca se afastar do Senhor, nunca mais. Glória a Deus. Porque o lapidar de Deus dói, machuca. Muitas pessoas
pessoas pensam que Deus vai tratar, vai lapidar, vai fazer a melhor em você, passando a mão pela sua cabeça, lhe afagando ou tirando sua culpa. Não, Ele vai te punir, Ele vai te instruir, Ele vai chamar a sua atenção, Ele vai passar uma lixa grossa, vai doer, vai doer muito, mas depois de tratado, você vai virar aquele diamante na mão de Deus, aquele diamante desejado, querido e almejado. Aí muitos dizem assim, o que ele tem que só Deus só ouve ele, se Deus só falar com ele. Eu tenho um Deus que você pode ter também. É só e somente só confiar e se entregar verdadeiramente a Ele. Uma palavra que eu sempre esqueço, mas hoje o Senhor não deixou eu esquecer. Viver Deus é renúncia. Renúncia é a palavra-chave para viver Deus. Se você não tiver renúncia, esqueça. Você pode ter uma pessoa aqui, outra ali, mas para você viver o caminho sempre com tudo que você precisar ter da parte de Deus, porque Deus é provedor. Ele não deixa os seus passar sem nada. Deus é provedor, Ele é fiel. Renúncia. Guarde isso no coração de vocês. Guardem essa palavra no coração de vocês. Sempre que vocês pensarem em Deus, pense assim: renúncia. Renúncia, renúncia, renúncia. Renúncia é viver Deus. Viver Deus é renúncia. Por mais, a palavra do Senhor diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Renuncio. Eu renunciei tudo que pude em minha vida. Meu testemunho, que eu já contei, é bem nítido o que Deus faz. Eu me lembro que durante o aniversário da igreja, estava tendo um louvor aqui que dizia assim, eu vou tentar dizer, eu acho que vocês sabem, talvez vocês saibam me dizer a frase correta, que dizia que nós não saberíamos o preço que foi pago. Não sei se você lembra desse louvor, estava conversando com a senhora, pastor. Nós não sabemos o preço que foi pago. Mas não é verdade, nós sabemos sim o preço que foi pago. O que nós devemos entoar é que o que darei eu ao Senhor por tantas benesses? Porque o preço que foi pago nós sabemos, foi preço de cruz, preço de sangue, inestimável, imensurável. Quem pode mensurar o valor do sangue de Jesus? Quem pode estimar? Quem pode estimar o preço que Ele pagou naquela cruz? A dureza que Ele passou pela mão dos homens, daqueles homens que Ele queria salvar e poupar. Nós, nossas pisaduras, castigou Jesus, né? Mas Ele se entregou verdadeiramente por nós. E aí eu fico pensando assim, que a gente estava até comentando antes, existe um monte de crente por aí, crente adolescente, ou crente cheio de vontade. Ele vai à igreja buscar revelação, em vez de buscar a palavra do Senhor, que é a verdadeira revelação, é a palavra de Deus. Ele é revelação pura a palavra de Deus. É só ler a Bíblia, é só ler e pedir a Deus discernimento espiritual, que você vai ver as revelações do Senhor. Mas o crente cheio de vontade, o crente mimado, ele vem para a igreja ouvir o que ele quer. Ele não vem nem ouvir a palavra, ele vem ouvir o que ele quer. E se ele não ouvir o que ele quer, a palavra não foi boa. Então nós devemos nos voltar para Deus, adorá-lo da forma como Davi o adorou. Porque para mim Davi é um dos maiores exemplos de adoração ao Senhor. Ele pecou, ele falhou, ele cometeu algo errado diante de Deus, mas nem assim ele perdeu o brilho diante do Senhor. Ele era como o menino dos olhos de Deus, né? É isso que diz a palavra. Então, é um exemplo, para mim é um exemplo. Pelo fato dele errar e logo se ajoelhar, se colocar em prontidão de humildade para que o Senhor, ainda que o punisse, viesse a perdoá-lo. Né? Em Deuteronômio 38 diz assim:
O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. É maravilhoso ouvir isso. E hoje, quando eu estava pregando na célula, no trabalho, uma pessoa teve uma visão e dizia assim: Rock, depois dessa palavra que você falou aí, eu vi Deus fazendo assim, ó. E você passando pelo mesmo. E assim, é maravilhoso quando você tem um contato com Deus especial e Ele começa a trabalhar em sua vida e te mostra coisas. Eu sei que Deus ainda deve potencializar dons em mim, dons do Espírito em mim. Eu tenho certeza que Ele irá potencializar. Mas eu estou me permitindo para que Ele trabalhe em mim. E o que eu trago como exemplo para vocês, e para quem estiver nos assistindo, para quem vai nos assistir, é que permita que o Senhor potencialize os dons dele em você. Abra seu coração de forma verdadeira. Não limite. Renúncia. Não crie limites. Quem renuncia não tem limites para Deus. O Senhor é dono da minha vida. Tudo que Ele quiser para mim eu aceito. Tudo que Ele não quiser para mim eu também aceito. Meu testemunho recente foi bem claro. E o amor que Deus provou por mim, aquilo ali não tem preço para mim. Não tem como eu abrir mão da palavra do Senhor, não tem como eu abrir mão da presença dEle, não tem como eu me sentir melhor sem Deus. Eu quero viver uma vida digna, uma vida confortável, uma vida amorosa, uma vida com a família, uma casa arejada, confortável, mas eu confio e aguardo no Senhor. Porque se a gente se projetar à frente de Deus, nem sempre o que nós queremos é melhor para nós. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus é perfeita, agradável, fiel e eficaz. Não há outra. A vontade dele é soberana. E precisa ser soberana. Que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Como nós podemos prever lá à frente? Só Ele. Só Ele. Então tudo que Ele nos concede, tudo que Ele nos traz é para o melhor. Por isso, sempre que tiverem em situação complicada, orem a Deus. Se não tiver assim uma palavra própria, vá no Salmo 71. Está tudo que você precisa orar a Deus num momento de dificuldade. Está no Salmo 71. Que eu faço questão de repetir ele. Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permita que eu seja humilhado. Nunca permita que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Sê Tu a minha rocha de refúgio, onde eu sempre encontre abrigo. Dá ordem para que me liberte, pois Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois Tu és a minha esperança. Ó soberano Senhor, em Ti está a minha confiança, desde a juventude. Eu fecho a minha palavra e a minha oportunidade dizendo assim, testificando a Senhora novamente, Pastora Rosana, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Eu agradeço a Deus na oportunidade. Eu desejo que tenha entrado nos vossos corações e que venha fortalecer a fé e o amor de vocês para com Cristo. Amém? Louvado seja